Antes da minha sessão passou o trailer de The Fabelmans, então efeito duplicado. Olá, fãs da Sétima Arte, meu nome é Lucas Nascimento e esse é o Lucas Filmes e hoje eu tô aqui para falar sobre ET, o Extraterrestre, grande clássico dos anos 80, dirigido pelo Steven Spielberg, que tá de volta agora em IMAX. Mas antes, vou pedir para você curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos. 40 anos de ET, o Extraterrestre, que bom que a gente conseguiu ter aqui no Brasil essas sessões em IMAX do filme da Universal Pictures, do Steven Spielberg. É a primeira vez que eu vejo ET no cinema, então uma experiência muito bacana, mas antes eu queria falar um pouquinho, como já é tradição aqui no canal, sobre a produção do filme do Spielberg. Existem vários elementos que ajudaram o Steven Spielberg a ter inspiração para fazer esse filme, mas um dos principais que a gente vê muito na carreira dele, especialmente no vindouro Os Fabelmans, que é o filme autobiográfico dele, é o divórcio dos pais dele que aconteceu quando Steven Spielberg ainda era um adolescente e que a gente vê muito impresso em outros filmes dele e especialmente no ET. O Spielberg já contou em algumas entrevistas como ele tinha um alienígena amigo que ajudava ele durante esse período do divórcio, que seria como um irmão mais velho ou um pai, aquela clássica história de criança que acaba ficando guardado na cabeça e viria a desabrochar mais pra frente. Corta para os anos 80 e o Steven Spielberg já é um dos nomes mais bem estabelecidos da indústria de Hollywood. Ele tinha acabado de fazer Contatos Imediatos do Terceiro Grau e o primeiro filme do Indiana Jones. Ele estava pensando em qual seria o próximo projeto dele e até trabalhando com uma possível continuação para Contatos. Ele imagina um filme bem pesado, bem dark, sobre alienígenas assombrando uma família, com o título aí de Night Skies. O projeto não vai andando muito pra frente, ele tem algumas dificuldades até que ele começa a conversar com a roteirista Melissa Mathison e os dois desenvolvem uma nova subtrama para esse projeto que envolveria um dos alienígenas ficando para trás e se tornando amigo de uma criança autista. Essa subtrama acaba chamando tanto a atenção dos dois que a Melissa Mathison escreve um roteiro totalmente novo só a partir dessa ideia, que ela chama de ET e Eu, que acaba encantando bastante o Spielberg e ele define esse como o próximo projeto dele depois de Os Caçadores da Arca Perdida. O problema é que a Columbia Pictures, que tinha lançado Contatos Imediatos, não botou muita fé no projeto, não achou que era nem assustador ou que seria só para o público infantil, então Spielberg acaba levando o roteiro para a Universal Pictures para fazer tudo por um orçamento de 10 milhões de dólares. E um pequeno detalhe, se você tinha medo do ET quando criança, bom, a origem do projeto como um filme de terror, com alienígenas, tá meio que justificando aí porque que o visual do ET é um pouquinho assustador, Mas enfim, na Universal Pictures o Spielberg tem essa produção de 60 dias de filmagens e o mais interessante, extremamente raro, na verdade quase impossível nos dias de hoje, ele grava o filme inteiro em ordem cronológica, porque a gente sabe que num processo de cinema você sempre grava as cenas de acordo com locações, com a agenda dos atores e isso nunca acaba gerando uma experiência linear da história. Para garantir uma performance mais verossímil e mais natural do elenco, que é quase todo composto por crianças, o Spielberg fez essa decisão muito legal de gravar o filme inteiro na ordem. Então, quando você vê o final daquele filme, aquele é o último dia de filmagem, imagina o impacto emocional que o elenco deve ter tido, E tudo isso passa na tela porque 40 anos depois, de volta aí na tela grande, ET, o Extraterrestre ainda é um desses grandes filmes. A história segue o jovem Elliot, vivido por Henry Thomas, que ainda está lidando com o divórcio de seus pais, junto com os irmãos Mike e Burt. Tudo muda quando ele encontra uma estranha e simpática criatura em seu quintal, ET, um extraterrestre que está tentando voltar para sua nave espacial enquanto é perseguido por uma misteriosa agência do governo. O que dizer de ET? Tantos anos depois, tantas influências que esse filme gerou na cultura pop, no cinema, nas séries de TV, esse grande clássico aí do Steven Spielberg, que eu sempre me questiono se é ou não o melhor filme dele, com certeza é um dos melhores, mas foi muito interessante ver esse filme pela primeira vez numa tela de cinema, num IMAX ainda por cima, de início até meio estranho, porque a tela do IMAX ela é tão projetada para imagens grandes, para uma escala gigantesca, para o épico, e é curioso notar como o ET é um filme muito
intimista, não só no tema dele, mas também na câmera. Eu tinha esquecido como tem muitos closes nesse filme, olhos, detalhes, planos fechados. Eu acho que o Steven Spielberg faz uma decisão muito legal, né, como você tem crianças como protagonistas, de pegar o mundo inteiro da perspectiva deles. Então você tem esse olhar mais inocente, você tem essa decisão genial da direção, que é filmar todos os adultos, com exceção da mãe do Elliot, da cintura para baixo, do torso para baixo. Você não vê muito rosto na maioria deles. Então se cria essa estética bem fabulesca, onde os adultos são blocos, são instituições, são obstáculos, e todo mundo está girando ao redor do Elliot, do ET, das crianças. É uma excelente proposta visual, e eu acho que o Spielberg é muito bem auxiliado pelo Allen Daviau, que oferece essa estética muito elegante, tem um trabalho de contraluz nesse filme que é muito bem feito. É, de certa forma, o pré-Janusz Kaminski que o Spielberg iria adotar nos anos 90 e está adotando até agora, né? Trabalho visualmente muito bem feito e que ficou muito legal de se ver na tela do IMAX. Eu sei que eu falei um pouco da técnica aqui, né, que é sempre uma prioridade com o Steven Spielberg, mas é sempre muito bom relembrar da simplicidade dessa história que a Melissa Madison escreve, porque você tem toda essa primeira metade muito infantil, muito leve, que é totalmente sobre o Elliot e o ET, sobre a amizade deles, sobre as brincadeiras, sobre os pequenos momentos, e ele faz essa transição radical, quase brusca até, da metade para o final, quando você tem esses elementos muito mais dramáticos, quando a agência do governo invade a casa com aqueles trajes de astronauta. E o que eu acho muito interessante é que o filme não está querendo te explicar muito bem o que é aquela agência, o que é aquele programa, porque realmente não importa, né? Eles estão ali para servir como antagonistas, para servir como esse grande bloco de obstáculo, e acho que isso fica até mais assustador por ser pelo olhar de uma criança, né? Por ver tudo aquilo mudando, e o filme dá uma guinada no tom também que é muito mais forte, ele fica muito mais melodramático, e eu acho que o Henry Thomas em especial, o elenco todo é muito bom, a Drew Barrymore fofíssima nesse filme, mas o Henry Thomas tá espetacular nesse filme. Todas as cenas que ele tem com o ET, né, o ET que é essa marionete, esse traje, esse efeito especial que é tão icônico, funcionam muito bem até hoje. Eu acho que é impossível não se encantar, não se emocionar com essas cenas, com esse perigo do ET morrer que acontece na segunda metade. É uma experiência muito forte, uma das mais honestas também do Steven Spielberg. Eu acho que o Spielberg às vezes pode ter aquele problema de ser muito melodramático, de pesar um pouquinho a mão, tipo Lincoln, mas não é o caso do ET. Eu acho que no ET ele consegue desenvolver isso de uma forma muito natural e muito eficiente. E claro, né, a gente pode falar de muitas coisas de ET, de vários aspectos, mas não tem como deixar de fora as bicicletas. A sequência da perseguição de bicicletas é uma das melhores que o Spielberg já dirigiu. Ela é muito bem montada, ela é muito bem coreografada. Stranger Things não existiria sem a sequência das bicicletas de ET, e além de ser muito empolgante, ela fica absolutamente incrível quando as bicicletas começam a voar, não só pela magia do ET, né, mas pela magia do John Williams, né, porque quando a gente tem aquele voo lá, vendo o sol e o céu de pano de fundo, com aquela melodia icônica do John Williams, caramba, é um dos pontos altos do cinema de Steven Spielberg, da história de Hollywood. Que momento! E aliás, né, John Williams ganhou seu terceiro Oscar com ET, extremamente merecido, é um dos temas mais reconhecíveis da carreira dele, e eu preciso dizer que, vendo o filme até no IMAX, foi ótimo reparar melhor na variedade de tons e temas que o Williams faz, especialmente para esse arco aí dos agentes do governo, que é muito mais misterioso, muito mais pesado. Um grande trabalho do John Williams, né? O Steven Spielberg e o John Williams juntos fica meio covardia para qualquer outro. Bom, ET o Extraterrestre é um filme maravilhoso, né? Acho que já são 40 anos que esse filme existe, que ele tem esse impacto, essa força, esse ícone, e ter essa experiência na tela grande pela primeira vez é algo que eu recomendo bastante, caso você goste do filme, caso você nunca tenha visto ET. Eu acho que é uma ótima oportunidade para ver pela primeira vez, e com certeza não vai ser a última, porque esse filme aí tem um grande fator de ver várias e várias vezes por muitos anos a seguir. Para ET o Extraterrestre eu dou uma nota 10. Difícil dizer se é ou não o melhor filme do Spielberg, mas pelo menos eu tenho certeza que tá lá no top 5, no top 3. Eu tenho algumas escolhas um pouco controversas para outros filmes do Spielberg que eu gosto bastante, mas ficaremos aí no aguardo de Os Fabelmans, né? O filme que é autobiográfico do Spielberg, que infelizmente só estreia no Brasil em fevereiro de 2023. A espera vai ser longa, mas deixe nos comentários o que vocês acham de ET e qual é o filme do Spielberg preferido de vocês. Certo, pessoal? Obrigado pela visita e até a próxima sessão.